Ótimo. Então vamos lá, gente. Primeiro eu queria me apresentar. Eu sou a Paula Vazzoni, eu sou ex-aluna da Miami. Eu fiz fotografia e vídeo digital nos Estados Unidos, na base Miami Art School de Miami mesmo. E aí eu dividi meu tempo entre as escolas de Miami e Nova York. Me formei lá na época. Aí peguei o visto de artista lá, trabalhei nos Estados Unidos, fiz um documentário. Fiz umas exposições de fotografia e aí fiquei com saudades do Brasil e voltei. Estou atualmente dirigindo o meu documentário. Então, enfim, vou falar um pouco da minha experiência também durante a live, mas assim, realmente essa é uma escola que mudou a minha vida, tanto no sentido profissional quanto pessoal. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vou mediar a conversa hoje. Então, aproveitar para apresentar, na verdade, a estrela da noite, que é o Murilo Mello, que está aqui. Bem-vindo. Obrigado, Paula. Oi, pessoal. É um baita prazer estar aqui com vocês. Tô vendo algumas carinhas, outros nominhos, mas muito legal. Obrigado por me receberem. Imagina, obrigada por estar aqui. É, então, só vou falar rapidinho, gente, antes de apresentar o Murilo, assim, falar como que vai funcionar. A gente vai fazer, assim, vamos conversar, fazer perguntas e respostas e tal, mas vocês podem, em qualquer momento, mandem a pergunta no chat, ou se quiserem levantar a mão, abrir a câmera e falar, também não tem o menor problema. Na verdade, a gente está aqui para vocês. Então, o que vocês quiserem trazer de perguntas, não precisam esperar até o final, tá? A gente quer ter certeza que vocês recebam todo o conteúdo que vocês estão realmente buscando aqui também, tá? Então vamos lá, vamos começar. Queria apresentar o Murilo, bem-vindo. Murilo, eu fiz uma biografia bem breve, e aí você, acho que se apresenta melhor, é de Goiânia, fez direção de arte na Miami, São Paulo, teve passagem pela Léo Burnet, FNASCA, BETC, Wunderman Thompson, até chegar na Guts, onde você é diretor de criação executivo, ECD, e Global Head of Design. É isso? São dois cargos? Conta pra gente um pouco disso e se apresenta, por favor. Beleza. Que chique, né? Aquele momento que você é apresentado pela host num programa de live e tal, você chegou lá. Mas, galera, brincadeiras à parte, é isso. Eu nasci em Goiânia e eu moro em São Paulo há 20 anos já. Ano que vem faz 20 anos, esse ano tem 19, ano que vem faz 20 anos. Eu cheguei em 2005. E eu cheguei justamente para fazer a Miami. A Miami foi a razão pela qual eu me mudei para cá. Eu terminei a faculdade que eu fiz lá em Goiânia, era muito novo ainda. E quando eu vim, no final da faculdade, tem, não sei se todo o pessoal que é de fora se tem isso, mas lá tinha algumas, vamos dizer, excursão para você vir e tinha um evento da Semana da Criação, como se fosse vir para o clube de criação, vai, para o evento do clube. Aí você vem, e durante a semana você vai lá em uma agência, vai em outra e tal. E nesse evento que chamava Semana da Criação, era no hotel, no Maxud Plaza, na Paulista, um negócio super interessante assim. Tinha um standzinho lá, amarelo e rosa, um negócio super, chamava super atenção e tudo. E eu fui lá e entendi o que era, porque até onde eu sei, a Miami abriu a operação no Brasil em 2002 e foi a primeira operação fora dos Estados Unidos, né? A Miami era só uma escola americana. Eu não sei se já tinha em outros países, mas eu acho que o Paulo André, que me desculpe se eu estiver errado, vai me dar uma bronca depois. Mas acho que em 2002 a Miami abriu o Brasil e essa foi a primeira unidade fora dos Estados Unidos. Então era o comecinho, eu fiz isso em 2004 essa visita, né? E eu lembro que eu peguei esse panfleto, um negócio maravilhoso, aquela cor da Miami, fiquei encantado com o visual, né? A minha praia é essa, mas eu levei para casa, para Goiânia, e fiz uma proposta lá para os meus pais. Falei, cara, eu fiz a faculdade aqui, terminei, e eu acho que tem um lugar interessante. Eu não sei exatamente o que que é ou para onde isso vai me levar, mas eu gostaria de ter essa chance e tudo. Então eu tive contato com a Miami dessa forma e dando um fast forward na história toda, eu vim um ano depois, alguns 6 meses depois, para cá. E a Miami ela ficava ali na rua que é até chama Natingui, mas é para cada, não sei quem conhece São Paulo ali onde fica o Teus, aquele miolinho do Baixo Pinheiros ali que tem a Sabesp e tudo. E era um predinho de tijolinho, um charme assim, e a casa toda era Miami. Então tinha lá atrás laboratório fotográfico, o estúdio, como chama, a sala dos computadores e tal. Então era uma São Paulo bem diferente, assim, não tinha nada disso, mas a Miami era um lugar, assim, era um acontecimento dessa região.
E eu não sei nem se eu acho que eu já fugi da sua pergunta, Paula, que você falou por onde Imagina eu comecei falando como que eu cheguei até como aqui. você chegou, mas é importante também, né? Tanto que muitas pessoas aqui provavelmente estão chegando na Miami também logo mais. Exatamente. Cara, foi isso, assim, porque a faculdade, pelo menos a época que eu fiz, eu me formei em 2004, olha quanto tempo tem. E era um curso muito novo no Brasilzão. Acho que São Paulo já tinha, né? Os grandes centros, talvez o Rio. Mas a minha turma, eu fiz a Unip, em Goiânia, era a Qual foi o Universidade de seu curso que você fez? Propaganda e Marketing. Ah, tá. Então ele era meio a meio, assim, meio propaganda, advertising e tal, e meio marketing que falava um pouco mais a língua do marketing, do lado das marcas, do cliente e tal. Mas era um curso muito superficial, eu achei a faculdade péssima, assim, eu não aprendi nada, mas tudo bem. Nossa, eu tenho que te interromper aqui. Eu tive a mesma experiência. Eu não vou falar onde eu estudei, mas eu também fiz Já falei publicidade e mesmo. propaganda. 4 anos, foi assim, juro, os piores 4 anos da minha vida. Dei graças a Deus que eu achei a Miami depois, que eu falei, não é possível que é só isso. Exato. Então, é exatamente essa sensação, cara. É, Saí da faculdade e falei, cara, eu não estou preparado para nada. Estou preparado assim. Entendi mais ou menos o que existe uma profissão, um cenário. Mas eu nem entendi direito, olha que absurdo, que poderia ir para o lado da propaganda era uma avenida e o lado do marketing era outra. Ainda era tudo meio blur, assim. tudo junto. E a Teoria da Miami comunicação, né? exato, exato. Ah, vamos falar de semiótica e tal. Beleza, são coisas importantes, mas desde que aplicadas na prática. E a Miami foi onde eu encontrei a prática. Eu falei, puta, agora eu entendi. Um monte de coisa se fez sentido ali. Falei, tá, é sobre isso e isso é um recorte, né? No meu caso era Miami, que já é propaganda dentro das minhas duas possibilidades, e direção de arte foi o curso que eu fiz, que foi o curso de direção de arte da E Miami. por que que você escolheu direção de arte na época? Eu comecei lá no final da faculdade a trabalhar e eu comecei a aprender os softwares, comecei a mexer com Photoshop e tal. E um mercado como o de lá, e acho que o mercado no Brasil, ele é muito fomentado por varejo, né? Varejo, comunicação de governo e mercado imobiliário. Então são coisas que têm ali uma demanda muito prática de, vamos fazer o Hum. varejo de uma loja de calçados, coisa de final de ano, um empreendimento imobiliário. E eu fui naturalmente para a parte de direção de arte e design nesse comecinho. Acho que era uma coisa de aptidão mesmo, que eu gostava e tudo. E aí eu olhei, tanto que, mesmo sem muito contexto, o que mais me interessou foi o curso de direção de arte, nunca cogitei uma outra coisa. E estava com um feeling bom, assim, porque foi isso que acho que hoje me levou até o que, né, o cargo que eu tô e as coisas que eu consegui fazer. Então, esse comecinho foi assim, foi meio um susto, eu tive o apoio super bacana dos meus pais, que é um investimento, né? Você vir para Miami, fazer São Paulo, mas que para mim fez toda a diferença, assim como para você, Paula, que falou, me colocou no mapa, me abriu os olhos porque é o mercado e me colocou no mercado, porque a Miami tem um negócio muito legal que é o network, né? Os professores são do mercado, ou são pessoas que acabaram de sair do mercado ou que estão indo e vindo do mercado. É muito prático, não é uma escola teórica. Então, isso ajuda muito a gente a ingressar e, de fato, acontecer a carreira. Com certeza. Então, como é que foi o processo de estágio? Que isso é mesmo, né, da época até agora, o processo de estágio para você, como é que foi esse comecinho de trabalho e juntar isso com a Miami? Que eu já dei aula na Miami, tanto de Miami quanto daqui do Brasil, e uma coisa que eu sentia também, assim, só para já antecipar algumas coisas, é que alguns alunos, assim, tinham um pouco dessa de trabalhar e estudar, realmente é um desafio, assim, né? São anos muito intensos, isso a gente não pode negar, né, Murilo? A gente sai meio acabados, mas felizes. Então, eu queria saber um pouco como foi esse processo de estágio para você. Você concluiu o curso também, né? Então, enfim, queria entender essa parte e dicas para as pessoas que estão se preparando para entrar. Legal, é uma boa pergunta, porque é bem desafiador isso aí. Eu não sei exatamente hoje qual é a estatística, mas na minha época, que foi o segundo ano da Miami, vamos dizer assim, o terceiro ano, você começou em 2002, eu era 2005. Muita gente usou a Miami como esse trampolim para entrar numa agência e, de repente, estando na agência, abria mão de conciliar as duas coisas. Ou saía da agência, voltava para Miami, ou abria mão da Miami para ficar na agência. Mas tinham algumas pessoas que eu fazia parte desse grupo que viam um valor muito grande no curso como um todo.
né? E não só uma porta de entrada, porque a gente não está pronto, né? Quando você chega na Miami, você está em busca de um aprendizado, e esse aprendizado é claro que a prática te dá, mas aqui é um ambiente acolhedor. Você pode errar mais vezes, você pode ter mais dúvidas. Então, isso ficou muito importante para mim na época, assim. Tanto que eu comecei logo a estagiar e era realmente complexo, porque a aula era de noite, então eu trabalhava de dia, eu saía da agência umas 6, não sei, não lembro bem qual era o horário da aula, umas 5:30, fazia a aula e voltava para a agência. Num momento em que o mercado era, putz, bem diferente, bem pior nesse sentido, era uma glamorização do trabalho, então voltava Total. 10 da noite, tava lá a galera, pede Red Bull, não sei o quê, como se fosse super legal, e não é. Mas, assim, era o jogo que a gente estava jogando, ainda mais vindo de fora, você, enfim, eu me coloquei nessa situação. Mas, independente disso, acho que se fosse hoje também, sair da agência às 5 da tarde para ir fazer um curso, você não termina o trabalho todo, né? A gente faz a nossa profissão demanda muito. Talvez hoje continuasse em casa e tal, mas existiu uma dedicação a mais. Só que eu Uhum. vejo que as pessoas que terminaram, elas estenderam tudo que a Miami oferece, assim, elas pegaram uma bagagem teórica prática, que é o que a Miami faz, mais consistente, elas fizeram mais relacionamentos, porque, claro, você vai trocando de turma, você vai tendo novos professores, a turma de quem leciona e quem está dando aula muda. Então, a gente colheu também tudo isso, e eu consegui terminar, foram 2 anos. Foi Agora o puxado curso é 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né, 1 ano e então. meio. Mas eu achei que valeu muito a pena. Eu tenho muito orgulho, assim, de olhar para trás e falar, putz, eu não fiquei lá 3 meses e fui para uma agência porque eu ia me sentir incompleto, tá? Eu não. A Miami tem um programa super bem pensado, super estruturado, não é um lugar chega aí e vai. Então eu Uhum. fiquei, eu dei valor a isso. Acho que essa é a resposta. Tem até um comentário aqui da Amanda que falou: realmente está sendo um ano muito intenso, mas feliz. A gente sabe bem. E não, Amanda. E eu queria que você contasse para mim, então, agora, depois desse processo de estágio, como é que foi os primeiros empregos, enfim, só para a gente ter um panorama de como foi a sua progressão de carreira inicial. Aí acho que a gente podia começar a ver alguns trabalhos seus, para a gente entender seu processo criativo. Então, como é que foi esse momento pós-graduação e tal? Claro, esse momento foi. Cara, eu fiz a minha carreira aqui em São Paulo bem. Foi uma escadinha, assim, e isso eu acho muito bom. Acho bom falar até para a galera que está começando. Cada um tem um caminho, tá? Não tem regra e não tem regra Não mesmo. tem Essa idade também, né? Eu lembro que quando eu idade, comecei, tinha gente de 20, não, tinha gente de 17 que tinha saído da faculdade e gente de 40 e poucos. E tudo bem. tem, porque a gente trabalha com criatividade, a gente trabalha Exato. com o que é subjetivo, né? A gente não é um atleta de esportivo que tem uma idade que, enfim, embora a profissão seja uma profissão etarista, com certeza tem várias, é uma discussão à parte essa, mas não tem idade para começar. E na minha época, como eu fui para a direção de arte, existia um cargo chamado assistente de arte. Eu falo chamado porque acho que eu vejo que é um cargo em extinção hoje. Quando eu cheguei na GUT, tô dando um fast forward total como diretor de criação executivo, eu lembro que eu falei para todos os diretores de criação dos grupos, falei, cara, todo grupo tem que ter um assistente. Assistente de arte é importante, a pessoa aprende, tem um job description que vai ajudar. Uhum. Cara, de 5 núcleos, uma dupla de diretor de criação contratou a vaga que eu abri de assistente. Muitos porque não encontraram, muitos porque não entenderam como usar um assistente. E é muito louco, porque eu fui assistente de arte por quase 5 anos. Foi um baita de um tempo de carreira ali, né? Assistindo, fazendo assistência para diretores de arte, diretores de criação. Mas na minha época era muito comum, era a UMAP tinha assistentes, a DM9, então os assistentes eram uma categoria da classe, assim. E aí a gente fazia muita coisa como montar imagem, como jobs menores. Hoje acho que a galera entra já como júnior e vai crescendo, né? Sem fazer juízo de valor, porque o mercado tem que mudar mesmo, mas essa é a diferença. Então, isso para contar que eu fui assistente de arte por muito tempo, e depois para os assistentes virarem diretores de arte,
era importante que eles se sobressaíssem de alguma maneira, seja com consistência de trabalhos na rua. Uma das maneiras mais eficientes era ganhar o Young Lions, que na nossa época ele tinha uma. Ele tinha uma. Eu não, importância é uma palavra complexa, assim, mas ele era mais vitrine. A gente, quando saía no shortlist do Young, que eram 50 pessoas, já era, no outro dia já tocava o telefone, assim, tinha uma coisa era onde as pessoas iam buscar os talentos novos. E quem era Young de fato, que eram ali uma delegação de 7 pessoas, realmente estava, já era muito provável que alguma agência boa, algum time ia E você fazer foi uma. com... Você ganhou, né? Eu ganhei o Young em 2009, então foi daí que eu saí de assistente para diretor de arte. Tudo isso para contar isso. Então eu tava eu saí, eu passei pela Bourguet, depois eu fui para Publicis Brasil, depois eu fui para a DM9, e no ano que eu fui Young, a DM9 foi a agência do ano em Cannes. E foi a primeira vez que eu ganhei prêmio em Cannes e tal, e foi o Young. Então foi assim, apoteótico para mim, que eu saí Juntou de. duas coisas, né? O seu com o da agência. Aí Exato, exatamente. O meu pessoal, que eu tava lá porque eu ganhei o programa, e mais ganhando prêmio, e mais agência cena, de subir no palco para receber o prêmio. Então foi um ano incrível de transformação. Mas o Yang me ajudou a alavancar para virar diretor de arte e aí sim pegar meus próprios trabalhos, meus próprios jobs e desenvolver a carreira. Depois disso, nesse período todo, eu fiquei 5 anos na DM9. Depois eu fui para a Léo Burnet, quando a Léo abriu uma operação para atender Fiat, especificamente para atender Fiat. E aí depois a gente foi atender todos os clientes. Também fiquei uns 4, 5 anos lá. E depois da Léo foi quando eu realizei meu sonho, que eu sempre tive o sonho de trabalhar na FNASCA. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a FNASCA, porque é uma agência que fechou recentemente, em 2019, mas a FNASCA foi um Olimpo, referência, é. porque era muito incrível, porque era um lugar que tinha um trabalho de altíssimo nível, altíssimo nível. Quando eu entrei lá, falei, nossa, eu tô numa liga diferente de tudo que eu já vi, assim. Mas antes mesmo de entrar, assim, a razão pela qual eu queria trabalhar lá, um lugar de muito alto nível de trabalho, é, qualidade de vida, porque as pessoas, todo esse glamour que existia nas outras agências, a Finasca sempre prezou muito pela qualidade de vida, pelo tempo correto para realizar os trabalhos. Então, era difícil a gente pedir prazo na Finasca e não ser atendido, porque não era pedir prazo por pedir, era dizer, olha, se eu tiver mais uma semana, o trabalho vai melhorar por causa disso, disso e disso. As pessoas se conversavam, os clientes topavam, confiavam na agência, e a agência conseguia ter isso. Então, por isso, ninguém saía de lá. As pessoas ficavam lá 10 anos, 7 anos e não tinha vaga para entrar. É que para E o aí mundo eu, de publicidade é meio, nossa, né? não tem. Por isso que eu digo, é uma coisa meio uma fenda no tempo o que aconteceu. E o prédio maravilhoso no Parque Ibirapuera e tal. E, by the way, tinha a coisa do craft. Acho que a FNASCA foi a primeira agência que incorporou o design na direção de arte. Acho que a UMAP, a DM9 foram escolas É muito. curioso ouvir isso do craft, que é uma coisa que acho que é tão falada hoje em dia, é tão, digamos, o básico do que a pessoa tem que fazer, e você falar como se uma coisa, não, eles foram os primeiros a fazerem isso. Deve ser muito louco para você estar do outro lado agora e contratar a pessoa, assim, enfim, full Mas circle, momento, assim, né? é total full circle. E assim, a direção de arte e o craft, eu vou falar disso mais porque é uma coisa que eu amo e que eu tenho me especializado ao longo dos anos. No começo, a Almap e a DM9 tinham um estilo maravilhoso, por exemplo, as coisas como o Marcelo Serpa construiu a Havaianas de uma marca super low profile, que praticamente não vendia, para uma grife global. Foi muito através da direção de arte e tudo que ele fez setou, né, uma linguagem, o mercado, as outras marcas copiavam e bebiam daquela fonte de referência. E o Marcelo Serpa é um cara que veio do design, né? Eu acho que a base do design, ela é muito importante. Só que a propaganda tinha cara de propaganda. Ela tinha um jeitinho de fotografar e tal. O que a Finasca fez foi uma subversão. Então a Finasca ela trouxe uma coisa mais suja, mais feita à mão. Raramente a Finasca dependia de um puta ilustrador, de um baita fotógrafo. A galera saía com câmera na mão e fotografava e pintava em cima. Então eu achava isso mais original. Não é mais original, eu achava muito original. E eu achava que eu queria beber um pouco dessa fonte. E não só eu fui lá e bebi dessa fonte, como eu acho que ela transformou o mercado. Nos anos sequentes que a Finasca ganhava todos os prêmios de craft em Cannes ou no Clube de Criação,
Acho que o mercado incorporou esse negócio, e aí, em algum momento, tudo tinha a cara da FNASCA, e já estava também meio repetitivo, assim. A FNASCA tem que mudar, porque daí todo mundo tava que nem eles. Exato, são ciclos, como você falou, né, Paula? Mas eu acho que foi muito vanguardista nesse sentido, trazer o design mais puro para a direção de arte de publicidade. Então, Uhum, por essas razões era meu sonho e deu certo. Abri uma vaga lá, que alguém que foi ejetado, não sei, para a Lua para fazer uma missão espacial. Eu falei, putz, é aqui, aí consegui. E eu fiquei lá 5 anos até o fim, que foi quando fechou em 2019. Foi super triste, porque a agência tava bem. O Fábio Fernandes, que é o fundador, é um cara que novo, super ativo e tal. Só que o grupo Publicis comprou a agência e, por todas as razões burocráticas que envolvem um grupo internacional, a agência foi descontinuada. uhum, Saindo de lá, e ali no final da FNAS que eu comecei a exercer uma gestão, uma função mais de gestão, então eu não estava só fazendo, eu estava acompanhando a garotada, a galera vinha me pedir opinião, fazendo, ajudando e tal, e eu estava gostando muito disso. Acho que eu me encontrei nesse lugar também de compartilhar a experiência. Por muito tempo eu fui muito fazedor. E aí, quando eu vi essa oportunidade, e a gente não é muito treinado à liderança, né, nessa nossa carreira de criativo, vou dizer assim. A gente tem geralmente um assistente, agora nem tem mais tanto um assistente. Você lida com outros departamentos, mas você não tem um time de 4 pessoas para gerir. E enquanto o atendimento, por exemplo, ele quando ele vira um gerente, ele já tem 3 pessoas ali, um trainee e tal. Então, de repente, abre uma janela que é assim, liderança, pessoas, comportamento. E aí eu fui ser diretor de criação na BTC, fiquei lá um período curto. Fui para Wunderman Thompson, fiquei quase 2 anos atendendo Coca-Cola, Tramontina, enfim, uns trabalhos que foram super legais com a Keka, que é uma baita executiva, diretora de arte também, como eu, diretora de criação. E da Wunderman Thompson eu vim para a Gut, já estou há quase 4 anos, 3 anos e meio. E nessa trajetória de vindo para a Gut, eu fiquei 3 anos, vamos colocar 4 anos de Gut, eu fiquei 3 anos como diretor de criação executivo, né, liderando todo o time da agência ao lado do Brooks, que é o CCO da agência, fundador também hoje. E um ano atrás eu venho fazendo uma mudança, que é por isso que eu tenho esse cargo de Global Head de Design. A Gut é uma rede que tem muitos líderes que vieram da redação, que são super craques em ideia, em PR stunts, então são ninjas de prêmio. A gente foi a agência do ano em Cannes no ano passado, ganhou um monte de leão e prêmios esses anos todos, mas a agência tinha uma carência em direção de arte e design. E à medida que eu cheguei e vim trazendo algumas pessoas que tinham esse skill, eu acho que a agência foi reconhecendo muito o valor. E o mercado também hoje é um mercado que valoriza muito o design como base, como construção de valor de marca. Então, quando eu enxerguei esse panorama interno da agência e o apetite dos clientes para pagarem para o projeto de design, para investir grana, para fazer a estrutura crescer, eu conversei com os fundadores, Anselmo, Gaston e com toda a galera e falei, cara, acho que está na hora da gente abrir uma vertical de design da Gut, porque a Gut tem 10 escritórios pelo mundo. É, vamos ver se eu não erro. São Paulo, Buenos Aires, Miami, Los Angeles, Chicago? Não tem? não, Los Angeles, Nova York, acabou de abrir, Toronto, Madrid, Singapura, Amsterdã e México. Então, assim, é uma rede que foi crescendo, tem 7 anos só a rede, é muito, né, muito rápido esse crescimento. E a minha proposta era fazer uma vertical, a primeira vertical específica, que não é uma outra Gut, de design. Então eu fiz essa proposta para eles, eu montei um plano de negócio durante um ano, a gente conversou muito e tal. E aí eu agora estou liderando esse time, estamos montando um time com a galera super especial aqui. Então eu estou fazendo esse fade de diretor de criação executivo, que eu ainda sou, mas agora eu estou muito mais na Gut Design, que enfim, misturou tudo da minha carreira e agora eu estou nesse momento. Acho que falei. Nossa, uau, intenso também, né? Não, e você falou, eu fui anotando aqui, porque você falou de vários pontos que acho que a gente podia tocar especificamente. Tipo, você falou de premiação, você falou de craft, você falou de skills, você falou de aprender como ser líder, né? Então eu queria. E, gente, só para lembrar, vocês podem ir mandando perguntas aí, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo perguntas. Vamos falar sobre premiação, então, que eu sei, primeiro.
que eu sei que, baseada na minha experiência na Miami também, que assim, premiações é meio que a Miami respira premiações, né? Você entra, eles já começam. Se inscreve nisso, tenta aquilo. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi isso na sua época, e como você enxerga premiações hoje em dia, através de duas perspectivas, se você puder fazer isso. Uma é você, onde você está agora, né? Que talvez você tenha outra visão, outras vontades, outros sonhos a essa altura da sua carreira, e talvez de uma perspectiva de alguém que está começando agora, como que eles devem ou poderiam encarar premiações e como fazer isso. Muita Boa. pergunta? Ou deu para. Não, não, ótima. Tá, Eu vou adicionar uma coisa antes de levar por para esses favor. lugares, que é, eu acho que a premiação, antes de falar de tudo que ela representa, começo de carreira, ou meio, enfim, a qualquer momento, eu acho que é o lugar que a gente tem para estudar. A nossa profissão é muito prática. A gente sai fazendo, a gente assiste um filme, tem uma ideia, referência, escreve, aprende a escrever, aprende a ilustrar, fazer layout. Mas eu acho que quando saem os vencedores de um prêmio, o DNAD, Cannes, One Show, é a oportunidade que a gente tem, e hoje tem vários sites que tem de graça, você não precisa assinar o Love the Work, que é mega caro, para a gente estudar um pouco como que as pessoas contam as ideias, como é feito um videocase, é, o que tem em termos de categoria, onde eu posso ganhar, porque às vezes tem um pensamento que você fala, cara, tem uma categoria que é livro, ou tem uma categoria que é react, vou reagir a um evento da pop culture. Quando você estuda, eu acho que você fica mais pronto para ser competitivo. E não é só. Eu acho que eu me adiantei nesse ponto. Eu quero dizer assim: toda profissão tem estudo, né? As pessoas, advogado lê pra caramba, medicina estuda 20 anos. A nossa profissão ela é tão prática que se a gente esquecer da parte de estudar, a gente vai sendo levado. E eu acho que o Uhum. prêmio é uma chance de Ainda mais, eu acho, assim, ao contrário de um direito, por exemplo, que as coisas não mudam tão rápido assim, no mundo Uhum. criativo as coisas mudam num passo, assim, galopante, Perfeito. Essa comparado com colocação. outras carreiras. Pega, se a gente sentar aqui, todos nós, vamos tocar 5 cases de Cannes de 2010 e tocar 5 cases de Cannes desse ano. Você já vê uma diferença de assunto, de linguagem, jeito de contar ideia, approach. Então, realmente, cada ano, tanto que Cannes lança cada ano uma categoria nova. Ano passado lançaram a categoria de Luxury e Lifestyle, que é o mercado de luxo, vem com tudo, trazendo designers e Uau. trazendo criatividade. Esse ano eles estão ampliando a categoria de Glass, que é de diversidade, representatividade, que era só para o universo, né? Nessa categoria de Glass era só o universo feminino, para agora incluindo raça, enfim, várias outras coisas, ampliando Mesmo esse que você falou antes, o React, eu nem conhecia esse. não, tem subcategorias que é PR React, como que você reagiu a uma coisa Uau. que aconteceu. Então é isso. Dito isso, que acho que a gente deveria usar os prêmios para estudar. Eu acho que o prêmio ele tem uma relação que mexe num lugar delicado, que é o ego, né? Que ele traz umas coisas que talvez desperte coisas complexas, mas eu acho que se a gente souber administrar bem, e aí parte do meu ponto de vista pessoal, no passado tinha muita coisa assim, vamos agora parar e pensar para Cannes, vamos pensar a ideia para ganhar prêmio, e aí o trabalho do dia a dia a gente dá uma bicada, faz na sexta-feira, a gente passa a semana inteira pensando o que eu acredito e a gente vem fazendo na Gut desde o começo é a gente aproveitar a oportunidade que está na mesa, e eu estou falando de mim hoje, tá? Depois eu vou falar do começo de carreira. Mas eu acho que isso serve também para quem já está em agência, já tá tendo oportunidade de pegar trabalhos de verdade. Cada job é uma possibilidade real de ganhar um prêmio em Cannes, porque é uma necessidade que o cliente tem, ele precisa resolver aquele problema. Eu lembro na FNASCA que chegou lá um pedido Tinha um cliente que era a Leica Store, da câmera, né? A Leica Câmeras, e eles queriam fazer um anúncio, um e-mail marketing sobre os 100 anos de Leica. E aí a galera pegou esse trabalho e falou, cara, isso 100 anos de Leica é muito mais do que fazer um anúncio, a gente vai pensar numa ode à fotografia. E aí eles fizeram um puta filme, chamaram um diretor, convenceram o cliente e tal, e ganharam o Grand Prix em Cannes. Então também é como você enxerga o trabalho. Se fosse assim, tá, faz esse e-mail marketing aí, vamos pensar agora umas ideias para você talvez dilua o seu esforço. Então, ano Uhum. passado a gente ganhou aqui na GUT o Grand Prix em Cannes, na categoria de mídia, que é uma categoria, pô, ganhar Grand Prix é muito legal e tal.
com um trabalho de Black Friday para Mercado Livre, com Que a campanha de teoricamente é a coisa mais comercial e banal possível, assim, né? pode ter duas atitudes quando esse job pinga no seu e-mail. Você fala assim, porra, que É. saco, vou ter que fazer uma campanha mó varejão aqui. Ou falar, cara, será que daqui investimento pra caramba, é o momento mais importante para o cliente do ano para ele bater as metas financeiras. O cara tá com apetite disposto a gastar. Nessa a gente criou uma ideia que era toda vez que aparecesse um aperto de mão na programação da Globo, que é o logo do Mercado Livre, subia um cupom de desconto. Tão simples quanto isso. Só que assim, essa ideia tem que ter uma parceria com a Globo. É uma ideia complexa, não é uma ideia. Envolveu 1.000 departamentos. Tanto que no palco, a foto do palco de Cannes, então, 1.000 pessoas, porque é resultado do trabalho. Mas é o jeito que você olha para o trabalho. É muito fácil olhar e falar assim: ah, vou fazer aí uma piadinha, um filminho, não sei o quê, coisa. E então, assim, eu acho que para mim, prêmio é você espremer ao máximo o dia a dia e tentar tirar dali, não só no que está na mesa, como na proatividade. Outro exemplo, eu vou dar exemplos daqui, porque acho que é mais fácil, porque eu vivi eles, né? Para também não ficar sendo só autorreferente, mas é um lugar que eu consigo dar mais detalhe. No começo do ano passado, quando tiveram os ataques antidemocráticos ao Congresso, que quebraram o Congresso todo e tal, o Mercado Livre é uma marca que fala de progresso. A gente viu aquilo no domingo à noite e falou, cara, o Mercado Livre precisa se posicionar. O primeiro passo é o Mercado Livre repudia qualquer ataque à democracia. Esse já estava, o Mercado Livre já estava comprado que precisava falar alguma coisa. A gente falou, não, peraí, dá 2 horas pra gente. A gente sentou, foi para WhatsApp, foi para a sala, pá, 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 pá. Aí a gente pensou a ideia e falou assim, cara, e se a gente desse de graça a Constituição para as pessoas? Para falar essa mensagem, para se posicionar. Aí a gente falou, bom, então beleza, dá para fazer? É cupom de desconto? Como que é? Beleza, conseguimos fazer operacionalizar 99% de desconto na Constituição. E a gente fez um post e explodiu. A gente sold out em 4 horas em todos os livros, ganhamos 5 leões em Cannes com um post, que foi um react, né? Vindo daquele React. Entendi agora. acontecimento do mundo que você reage enquanto marca. Maravilha. Então, essas É, são. pode concluir, desculpa. Não, é sobre eu falei um pouco sobre assim, o olhar de prêmio, porque para mim ele está intrínseco ao trabalho que a gente faz, não é uma coisa Uhum. paralela. Ah, vou parar e pensar prêmio. Para mim é sobre o que está na tua mesa ou o que está acontecendo no mundo, ali vai Eu ganhar achei prêmio. legal que você falou que é menos sobre pensar no ego e sobre ganhar de fato, e mais sobre usar isso como uma ferramenta para sempre estar à frente, de uma certa forma, do mercado, ou enfim, estar na vanguarda das ideias. Tipo, olhar as categorias e falar, peraí, eu preciso pensar em React, eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar naquilo, usar como guia de uma certa forma. Exatamente. Ou também ajuda a guiar o seu sonho, porque não adianta Uhum. a gente, em cargos de liderança, esperar que todo mundo entregue a mesma coisa. Tem gente que o sonho da pessoa é fazer um clipe de música com uma ideia, com estética maravilhosa. Tem gente Uhum. que quer fazer um app que seja top 1 de download na App Store. E tá tudo bem. Eu acho que o Né? papel do líder é entender o que cada um tem de melhor e onde ele quer chegar e ajudar e dar ferramenta. Agora, o prêmio, ele tem a coisa de trazer visibilidade para a pessoa e para os portfólios, né? Acho que quando a gente olha, entra num portfólio de um talento, um young talent que acabou de ganhar o prêmio dos estudantes do DNAD. Pô, isso é legal, isso traz uma chancela, para mim, especificamente, de não só que a pessoa ganhou, mas que ela foi lá, entendeu o regulamento, participou, se envolveu, tentou e ganhou. Fala, porra, Não legal. desistiu também, né? Porque pelo que você falou, algumas ideias são muito complexas, aí muita gente acaba parando no meio do caminho. Ai, não, nossa, não rolou. Algumas vezes só de chegar até o final é tipo, Pô, uou. super, cara, super. Então é isso, é muito sobre. Mostra um pouco da ambição, né? E aí, quando a Uhum, gente está vendo trabalho de pessoas novas, eu acho que uma das coisas que a gente olha e fala, tá, qual que é a ambição, onde essa pessoa quer chegar? E se ela está legal. fazendo isso com os festivais, e tem muita categoria de estudante, tem muita mentoria hoje em dia, os festivais estão muito bem completos nesse sentido. Eu acho que Sim, é um lugar ótimo para o começo de carreira, assim, porque realmente é uma vitrine. Os publicitários que estão estabelecidos e contratando estão todos tentando ganhar prêmio todo ano. É um ciclo do mercado, seja cada um com seus métodos, cada agência com a sua filosofia. Então, sim, quando algum talento jovem ganha ou aparece com essa chancela, ajuda, é um atalho. Não é a com única coisa. certeza. Não tô longe de mim estar dizendo que, pô, se não tiver prêmio,
tá fudido. Não, pelo contrário. Eu acho que aí tem projetos pessoais, tem React, tem design, tem... Sim, e uma coisa de várias lives que eu já fiz aqui também, com muitos ex-alunos, assim, bem, de perfis bem diferentes, é que é muito de ter uma clareza também sobre aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Então, se você tem uma agência dos seus sonhos, que você sabe que prioriza premiações, esse é o caminho que você tem que seguir, porque você sabe que é aquilo que a agência está procurando. Aí tem outras agências que prezam muito, sei lá, projeto pessoal, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito de projetos pessoais. Tem agências que possivelmente procuram mais esse tipo de coisa. Então, acho que eu já escutei de várias pessoas assim: tipo, pesquisa os lugares dos seus sonhos para ver que tipo de coisas que eles estão procurando. Isso até me leva a uma próxima pergunta para você, que é assim, o que que você procura num portfólio hoje em dia? Nas pessoas, o que que você olha, o que que chama a tua atenção, o que que você acha assim, uó, enfim, qualquer dica que você tem em relação a portfólios. E depois a gente tem uma pergunta aqui também sobre inteligência artificial também. Boa, vamos lá. Eu tenho uma... Eu tenho uma predileção específica a gostar de a união entre ideia e craft. Para mim, esse é onde mora o meu coraçãozinho ali, é onde está o ouro. E eu acho que as coisas precisam realmente existir, as duas coisas. Eu não gosto muito do craft pelo craft vazio e uma coisa que eu abro três abas do Tipo aquela Pinterest. coisa só estética, assim, Eu encontrei a puramente referência estética. em quatro buscas num site de design. E aí falo, tá. Ou também a ideia pura, acho que aí eu valorizo mais a ideia pura sem um craft, porque eu acho que é ali que mora o início da coisa. Acho que Tá. parte de um conceito, parte de uma ideia. O que que eu vou pensar? O que que essa marca precisa? Qual que é a esperteza? Voltando ao exemplo, o Mercado Livre repudia ou é 99% de desconto no livro? Pô, legal, pedalou, tem uma ideia aqui. Agora eu vou fazer isso ficar lindo. Então, eu olho para o portfólio a combinação dessas duas coisas, mas para mim, em primeiro lugar, é o raciocínio. Aqui na Gut Design a gente faz muito isso. Agora, né, com esse 1 ano de operação da Gut Design, a gente não sai de uma, vamos dizer, da estratégia e vai direto para a execução de um logo, de um brand book ou de um conteúdo visual, sei lá. A gente para e pensa, cara, qual que é a ideia? O que que a gente quer falar? Então, quando eu estou olhando um portfólio, e essa é uma dica que eu dou para quem estiver montando um portfólio, deixa a ideia clara. Deixa a ideia clara, porque às vezes tem ideias de Young Talents que aparecem que tem tanta mecânica, que tem tanta. Aí você clica no app, que baixa e o QR Code te leva para uma experiência de AI, e aí o AI te conta que tem uma música lá no Spotify escondida através de um. Fala, caralho, qual que é a ideia desse negócio, sabe? Então acho que não, nem tudo precisa ser simples. Nossa, uma linha eu contei. Embora o ideal seja a gente conseguir contar a nossa ideia em uma frase. Eu acho que isso também é uma boa. Claro, porque Você está em vocês uma. também têm que olhar muita coisa, né? Então, não tem como, algumas vezes não tem como olhar muito, muito texto, muito trabalho, né? Ser mais E mesmo conciso. que a ideia peça uma execução mais complexa, eu acho que a gente precisa fazer o exercício de espremer o núcleo, o que que ela tem de melhor e deixar claro do começo. Uhum. Falar, eu quero fazer então um Epic e tal. Ah, como? Pum, pum, pum. Aí beleza, aí eu posso ser complexo. Mas se eu, enquanto jovem criativo, esperar de um diretor de criação que ele role 5 vídeos, 4 coisas para descobrir onde tá, cara, não vai. Não vai. A galera não tem tempo, a galera olha meio rápido. Aí depois, e aí é isso. Se você pega a atenção dessa pessoa com uma, duas, três coisas, puta, tem um baita craft aqui, tem uma ideia interessante. Eu acho que aí sim, aí ele mergulha. Então, como que você isca? A gente não fala de stopping power o tempo todo, Brilliant Basics, 3 segundos tem que ter o logo. É a lógica dos dias de Na hoje, minha assim. época era o elevator pitch. Elevator pitch também. Lembra? Então, Esse é não- antigo. é o mesmo conceito. Elevator pitch, você tem que contar a sua ideia do andar, do primeiro ao quarto andar, pro Exatamente. chefe que está subindo, chegando para trabalhar, né? Ó, agora a gente está com uma chuva de perguntas, Murilo. Então eu vou Boa. jogando e você vai respondendo. Vai ter mais. É, Murilo, como você enxerga a inteligência artificial no processo criativo? Na parte de conteúdo é forte, planejamento já tem um pezinho, mas o mindset no craft barra criativo, acha um concorrente ou um auxílio aos profissionais? A gente está aprendendo, né, sobre isso. Todo dia é uma história nova. Eu acho um auxílio, eu tenho certeza absoluta que é um auxílio, porque a inteligência artificial, ela está fazendo uma coisa
que é regulando tudo um pouquinho para cima. Então, assim, se você tem o mínimo de bom senso para fazer as perguntas certas e tal, você vai atingir rapidamente um resultado um pouco mais profissional, mais rápido do que você demoraria em termos naturais, né? Sem essa ajuda. Seja para fazer um roteiro no chat GPT, seja para fazer estratégia. Por exemplo, quando eu fui fazer a Gut Design, eu contei para o chat GPT o que, que era Gut, o que, que era Gut Design e pedi para ele desenhar um plano de negócio. Cara, disso pro final foi longe, assim, mas ele me ajudou a largar de um lugar que talvez eu demorasse mais tempo para estar. Então é uma ferramenta. E isso para imagem também. Eu acho que em termos de design e direção de arte, a gente está vivendo um momento de transição. Porque agora a gente já passou o encantamento do Midjourney, aquelas coisas, caralho, como é que pode? Eles fizeram, estão muito perfeito e tal. E as coisas têm meio a mesma cara, começou a dar uma pasteurizada e cansou. Só que não dá para ser inocente e achar que vai parar aí. Deve ter um monte de gente, já tem um monte de ferramenta que está trazendo um pouco mais de loucura, de experimentação, de motion, de elemento. Eu não vi nada de branding ainda, mas eu acho que vem, assim. Mas ainda assim, eu volto a dizer, qual é a ideia? Se você começa a bater bola com a AI, vai aparecer um monte de ideia média, um monte. Dê mais 10, dê mais 10. Mas... Aí cabe a gente pegar e falar assim, cara, aqui tem um negócio. Ele achou um treco que eu não ia pensar. E aí eu vou a fundo nisso. Por isso Uhum. que eu acho que o fator humano é total de desempate e será, porque é muita informação. Se pensa, se pedir 60 ideias para um filme de É. escola, ele vai dar. Aí se ele pedir mais 60, vai dar também. Mas ele E eu vai acho se que também repetir. algumas vezes até ajuda a gente, assim, no meu caso, só compartilhando um pouco, eu faço fotolivros, eu faço documentários, livros infantis, então vai, artista. Quando começou a surgir tudo isso de inteligência artificial, que é tudo muito perfeito, eu mudei completamente meu estilo de fotos. Eu É, parei de tentar fazer fotos perfeitas, com iluminação perfeita, com enquadramento perfeito, e passei a fazer fotolivros, não sei se a palavra correta é mais sujos, mas mais cru, então assim, sem tratamento, ou deixava um brilho, tirava foto através do plástico, então pega um pouco do brilho, então assim, mostrar, tipo, meu, aqui é um ser humano fazendo, sabe? E fui mal. premiada por esses trabalhos. Então, também tem isso de assim, gente, algumas vezes a realidade é essa e a gente tem que é, daí se ajustar com isso, sabe? Também dá para provocar uma mudança na gente que acaba sendo positiva, eu acho. Total. Agora, essa é uma baita ferramenta também para quem não tem acesso, porque antes você precisava estar numa vaga de sênior ou já com numa agência grande para ter a possibilidade de trabalhar com um estúdio de 3D com verba do cliente para ter resultado a uma imagem de qualidade. Hoje em dia está na mão já. Então aí Aqui, alguém comentou aqui, ó, a IA trouxe a humanização do trabalho. é uma boa, é É, uma frase algumas vezes dá uma de efeito. acelerada. É verdade. Vamos para a próxima pergunta, se a gente passa, acaba no tempo. Tem mais umas três perguntas. Comenta um pouco sobre a relação de dupla de criação no seu ponto de vista, por favor. Eu gosto da relação de dupla. Eu acho que tem polêmicas, tem gente que tal, mas eu gosto porque eu acho que são. É isso, você passa uma carreira inteira s- sendo criativos, só que desenvolvendo técnicas específicas. Então, se você se considera um redator, ou se você quer ser um redator, provavelmente você gosta de ler, você já experimentou escrever, você tem mais contato, assim, você tem mais interesse. Para mim, talento é interesse. Eu tenho mais interesse em viver isso. Eu dediquei mais horas a isso. E do outro lado, a pessoa que é diretora de arte talvez esteja mais seguindo referências visuais, esteja consumindo conteúdo mais técnico de direção de arte. Quando essas duas pessoas sentam numa sala para criar, já parte de um pressuposto bom, que é uma troca de ideias e um bate-bola que vai levando o trabalho. E depois, quando elas voltam para a mesa para pôr isso de pé, se o redator pega e fala, cara, será que essa é a frase? Será que tem uma frase mais esperta, mais curta, mais simples? E o DA fala, putz, mas será que essa ideia precisa de um ícone? Eu acho que aí o trabalho vai mais embalado para frente. Então, por Uhum. isso que eu gosto da coisa de dupla. E tudo bem, às vezes a dupla pode ser diferente, pode ser uma pessoa de content com uma pessoa de mídia, pode ser um diretor de arte sei lá, com um roteirista de cinema, com um ilustrador de livro infantil. Eu acho que o formato pode variar, mas eu acredito no trabalho coletivo. E eu acho que a dupla direção de arte e redação, a dupla é uma mistura vencedora. Só não Uhum, é acho que dá para a gente experimentar mais. com certeza. Pergunta: como equilibrar a criatividade com os desafios da mídia? KPI e Roy.
ROI. Tá muito difícil ser criativo com as demandas dos clientes. Aí a Luísa fala, verdade, isso pega principalmente para os júnior. É, cara, eu tô ligado porque isso cria uma demanda de volume também, que toma muito tempo. Então, quando você tem que fazer performance, quando você tem que, pô, desdobrar 1 milhão de peças, aí teste A B, aí o B performou mais porque a palavra tá maior, tome-lhe peça. Eu acho que passa um pouquinho por administração de tempo, porque esse trampo é o trampo dos júniors, vai ter que fazer. E é bom, é uma escola, é uma musculação. Só que se você ficar só fazendo isso e deixar isso drenar, talvez você perca a oportunidade de sim ser mais criativo. Então, o que que eu acredito e eu vejo aqui funcionando assim? Você aproveitar isso para se aproximar das pessoas do departamento de mídia. Então, você ter mais entrada para quando surgir uma ideia de criatividade, essa pessoa te ajudar a executar. Então, ela tá, por exemplo, o que eu falei do Mercado Livre. Cara, só aconteceu porque a mídia e a criação estavam muito integradas. A mídia estava com baita tesão de vender um projetaço para Globo. Ela não queria só fazer mais um patrocínio do futebol, que é um dinheiro fácil, vai. A gente fecha um patrocínio, a agência recebe, a Globo não sei o quê. Não, vamos usar a mídia de forma criativa, mas o preço é alto. Da história linda que eu tô contando, da Black Friday, imagina quantas pecinha de Mercado Livre foram para rua. Porra, muito mais do que a coisa. Só que eu acho isso, assim, dar um passo para trás e falar, cara, eu tô só entregando e tá me drenando totalmente, ou eu tô conseguindo entregar e ter uma visão criativa sobre o que a mídia pode oferecer. E agora a gente tem um monte de formato, né? Você vai para desde visualizer de Spotify a bumper, a tudo, enfim. Acho que as possibilidades aumentam. Acho que é um pouco da sua lente. A sua lente tem que ser, cara, eu vou tirar a criatividade disso. Como? E aí você tem que ter o suporte, claro, de outros departamentos, porque não é uma coisa que se faz sozinho. Legal. Você acha que tem algum malefício em ter portfólio só com projeto de estudantes? No momento, a Amanda é DA Júnior. Não acho, porém, eu acho que tem um caminho que é um jeito de dar um boost nisso, que são os projetos pessoais. Eu amo projeto pessoal, Total. eu sempre fui entusiasta e acho que da minha geração eu fui um dos primeiros a me dedicar, porque precisa dedicar tempo, né? Não dá para dizer, vou fazer aqui um Instagramzinho. É um negócio, é uma ideia, é uma coisa que você... E eu acho que o projeto pessoal, ele ajuda a contar um pouco de você. Porque o que tô vendo uma pasta para contratar. Falo, cara, teve uma pessoa que teve um projeto que a galera fez tempão atrás, que era um Not Available on App Store. Aí tava lá no parquinho de criança, tava num momento de vida, né? Sair da tela, essa ideia. Falei, cara, legal, isso mostra que essa pessoa valoriza a vida. Ela não pensa só em trabalho. Então, o projeto pessoal, ele te dá uma pista de quem você é. Então, além de você exercitar a criatividade, você conta um pouquinho a música. Pô, tem uma galera que faz capa de música, um clipe experimental para um artista que adora, que nem... Pô, de repente eu tenho uma vaga para a equipe de Spotify que vai encaixar. Eu acho que esse é um outro lado do projeto pessoal, é contar um pouco de quem você é, assim. Então, respondendo a pergunta mais diretamente, acho que pasta de estudante, só com trabalho de estudante, é natural, é um momento da sua vida, isso vai passar, porque você vai em algum momento está em algum lugar, ter uma oportunidade mais concreta, mas o projeto pessoal te ajuda a não ficar só em coisas hipotéticas. Uma coisa para É, Nike, coisa para o Mercado Livre, sendo que você não trabalha com essas marcas, e quem vê o portfólio sabe que você não trabalha com essas marcas. legal. É, Murilo, como você entende o processo de criação de videocase para prêmios? Em qual momento vocês iniciam a criação dele? Essa é a pergunta de ouro, porque a gente vive uma era da avaliação do trabalho pelo videocase. Cannes tem, acho que a maior evolução do festival, Cannes, todos os festivais, mas vamos falar de Cannes porque eu acho que é o mais pop, assim. O, o acabamento, a narrativa, o storytelling dos cases é inacreditável. É uma peça de entretenimento, assim. Não é mais. No começo era assim. Contexto: São Paulo é uma cidade da quinta cidade mais poluída do mundo. Insight: para acabar com a poluição, pensamos em transformar o escapamento dos carros. Ideia: era meio essa formatinha. Esse formatinho. Hoje, cara, a gente fez um case ano passado, ano retrasado, que ganhou ouro em Cannes, que era para uma ideia de Mercado Livre de Pride, que era com a Pablo, que a gente fazia, chamava Fit Store, que era você dava através de uma lojinha do Mercado Livre, eu conseguia samples e imagens da Pablo no fundo verde, que eu podia fazer um feat com ela e promover minha música. A ideia era essa.
para contar a ideia, a gente partiu do ponto que era uma narração em primeira pessoa. Então a gente falou assim, cara, a gente vai contar a história da Júpiter, que ela era uma mulher trans, que virou rapper e foi falar, e ela falava assim, porra, ser LGBT aqui no Brasil é foda, por isso, isso e isso. Porra, então eu fui lá no Mercado Livre e baixei. É um outro jeito de contar uma ideia que poderia ser contada de uma forma linear. Tô dando um exemplo, só um, mas qualquer. Se você olhar Cannes, Lions, Winners, vocês vão ver o que eu tô falando. Então eu acho que o case virou entretenimento. E aí ficou mais difícil, né? Porque agora, além de criar ideia, de aprovar, de veicular, eu tenho que fazer um puta num videocase para contar a ideia que eu já fiz. Mas esse é o jogo, esse é o game. Então, assim, primeiro formato, tudo bem, talvez a gente parta mesmo do formato básico. Ideia, contexto, solução. Mas a gente pode desconstruir esse negócio. Será que é um personagem contando? Será que é uma música? Será que é uma trilha? Será que é um locutor? Enfim, eu acho que aqui é um lugar que a gente precisa aprender a craftar. Acho que a Gut Uhum. foi um lugar que eu cheguei, assim como eu via na Finasco Craft gráfico e tal, a rede Gut tem muita preocupação em craftar o case, como eu vou contar os resultados, como eu coloco uma aparição na CNN da matéria no momento certo, que eleve o trabalho. Enfim, é uma ciência, eu acho que a gente tem que estudar ela. Legal. Mais duas aqui. Especialização ou generalista? Qual é mais interessante para contratar, no seu ponto de vista? Desculpa, super o quê? Super especialização ou generalista? Um criativo, né? Que difícil essa pergunta, hein? Eu acho que são. Eu acho que depende de, Acho que de depende muito da pessoa, né? Do que ela quer também o que ela no, quer. na carreira. Exato. Por exemplo, a gente está procurando aqui uma pessoa de 3D para Gut Design. E aí é uma busca específica, assim, porque é bem técnico e tal, e muita gente de 3D quer mais viver de freela do que estar numa agência. E aí, cara, nesse caso eu queria uma pessoa apaixonada que amasse 3D, que experimentasse, que testasse AI, ps- zero generalista. Então, quando eu via alguém generalista, eu caía fora. Fui nas técnicas. Agora também a gente estava olhando uma pessoa de redação. Não queria uma pessoa muito poeta do texto, mas também não queria uma pessoa que. Eu queria uma pessoa mais generalista. Então, acho que você tem que voltar essa pergunta para dentro. Assim, o que que eu gosto de fazer? O que Com que eu mais quero certeza. fazer? E se você não sabe ainda, a resposta está dada, generalista. Em algum momento, de repente, vai cair uma ficha e falar, E ir cara, experimentando, né? claro, ao Prova um longo pouco. Eu lembro muito da minha trajetória como fotógrafa nos Estados Unidos. Eu cheguei a fazer estágio em estúdio de moda, que rapidamente eu vi que, tipo assim, não tinha nada a ver. Eu lembro que minha professora falava, ela falava, o jeito mais fácil de você saber o que você quer fazer é sabendo o que você não quer fazer. Que daí vai sobrando cada vez menos opções, aí vai ficando mais claro também. Então, acho que tem muito essa de experimentação, de tentar, de testar. Ainda mais essa, se vocês podem, se estão na Miami ou se estão entrando na Miami, acho que é o lugar para testar. exatamente, se dá para testar, errar ali, dar um all-in numa. Fala, esse mês eu vou ser especialista, vou fazer isso, vou fazer só isso. Puta, odiei, achei um saco. Já é um sinal, assim, ou não, cara, gostei desse negócio, vou voltar, né, porque eu preciso aprender mais coisa, mas pode ser que tenha coisa aí. Acho que foi um pouco o meu caso no design, assim, eu adorava quando eu tinha que mergulhar, mas eu entendi que eu precisava entender de ideia, raciocínio, conceito, para depois poder aplicar. Então, acho que essa pergunta realmente volta, e os nãos, como o Paulo falou. Acho que os nãos que a gente fala na carreira, para as propostas que a gente recebe, para a grana que a gente declina, eles são mais importantes ou tão importantes quanto a gente saber o que quer. A gente saber o que Uhum. não quer ajuda muito. Acho que demora, não sei se para você demorou, Murilo, talvez não, mas para mim demorou bastante para eu chegar assim. Hoje em dia eu tenho muito claro o que eu quero fazer, aí é muito fácil eu falar não, muito fácil, mas demorou pra caramba, demorou, Muito. pô. É que tem um conceito que, assim, fala, princípios são princípios quando você tem algo a perder. Então, alguma coisa assim. Então, assim, momentos que eu me vi nessa situação no começo de carreira, meio na época da Miami, quando eu estava num estágio, ganhando merreca, e eu via uma proposta para triplicar o salário para uma agência completamente irrelevante. Eu estava numa agência boa, e aí eu poderia ir para uma agência pior para ganhar 4 vezes mais. É uma tentação que, quando vem, cara, é avassaladora. Para mim, falei, pô, a chance de mudar. Só que aquela decisão, ela seria imediata. E estava muito claro, eu vou estar ali, eu vou trabalhar com pessoas que eu admiro menos, com clientes que têm menos investimento, que têm menos relevância, enquanto aqui eu vou segurar, se eu tenho a possibilidade, né, o privilégio
de fazer essa escolha, que isso é sim um privilégio, mas mesmo que você consiga, dentro do privilégio, sacrificar algumas coisas para isso, são nãos que eu acho importante falar. Porque senão é muito tentador. E nosso mercado tem muita vaguinha, muita coisinha que parece um tesouro, e quando você lá está 6 meses, puto, fala, puto, o que que eu fiz? Claro que sempre dá para voltar atrás, nada está perdido, mas acho bom, assim, manter no radar o próximo passo, o médio prazo, e não pensar só no agora. Uhum. Gente, eu vou pegar a última pergunta aqui do chat, que daí eu tenho mais uma última para finalizar, só porque, enfim, para não passar muito do tempo para vocês. Deixa eu só aqui, gente, uma pessoa. Tá, o Ian quer saber, de curiosidade, assim, que a Gut é independente, mesmo tendo escritórios ao redor do mundo, ele fica com essa dúvida. Cara, a Gut, ela surgiu, o Gaston e o Anselmo, Gaston Bide e o Anselmo Ramos, eles fundaram a agência, os dois saíram do grupo WPP, eles eram da Ogilvy, eles fundaram a David, que acho que quem conhece as agências já sabe, a David é uma boutique criativa do grupo WPP, que é dono da Ogilvy. Então os caras empreenderam dentro da Ogilvy. Só que eles não eram donos, porque o grupo da PP é um grupo gigantesco, gringo e tal. E eles abriram mão dessa carreira corporativa e fundaram do próprio bolso a Gut. Começaram lá em Miami e Buenos Aires, porque o Anselmo é brasileiro, mas mora em Miami, e gastou em Uhum, Buenos Aires e foram expandindo. O que que é ser uma agência independente? É quando você não está atrelado a nenhum investimento ou nenhum grupo de comunicação, ou nenhum grupo maior. Ninguém botou dinheiro para você abrir sua agência. Os caras mesmos botaram dinheiro na agência deles. Depois de 6 anos de Gut, no final do ano passado, um grupo de tecnologia comprou a Gut. Então a Gut há um ano não é mais uma agência independente, uma rede independente. A Gut teve várias propostas para ser vendida de grupos de comunicação, como grupos, não as que fizeram proposta, grupos que existem, né? Grupo Publicis, Grupo Omnicom, WPP, os grandes grupos geralmente vêm as agências que estão indo bem e fazem proposta para comprar. Mas veio essa proposta de um grupo de tecnologia que era, inclusive, cliente da Gut Buenos Aires, e os caras acharam que seria interessante para o crescimento da rede atrelar a Gut a um grupo de tecnologia que é, né, um passo para o futuro. E fizeram essa venda, que, na minha opinião, foi muito acertada, porque se a gente é vendido para um grupo de comunicação, começa a acontecer o que aconteceu com a Finasca. O grupo vem e faz o que bem entender com aquele espírito indie, que não é mais indie. E aqui um grupo que não fala essa língua são complementares. É claro que eles, sendo donos da agência, tem situações de negociação, mas o dia a dia a gente opera como uma agência independente ainda, o espírito é esse. E isso é muito legal. Eu trabalhei em agência de grupo a vida inteira e eu adoro estar numa agência mais leve, mais ágil, assim. uhum, legal. Aí o Ian também quer saber se procura assistente de planejamento, estratégia de uma pessoa que acabou de se formar. Hahaha. Mas, na verdade, eu achei interessante levantar essa pergunta, porque, assim, como que você enxerga, por exemplo, Ian, cadê aqui o Thiago, assim, se quiserem entrar em contato com você ou com outra pessoa com cargo parecido, como que você sugere, assim, fazer tipo um cold email mesmo, assim, entrar no LinkedIn, mandar, assim, como que vocês recebem hoje em dia esse tipo de abordagem, assim, como que vocês sugerem abordar Cara, eu vocês, acho assim? que o LinkedIn é uma boa ferramenta, sabia? Porque apesar de é difícil quando a gente não. O melhor jeito é alguém falar com alguém que fala com você. Porque eu acho que é uma atenção diferente. Por exemplo, o Ian falou, procura assistente. Falar assim, o Gibambas, que é a head de estratégia. Eu fiz uma live na Miami e tal, e o Ian mandou aqui, dá uma olhada. É Uhum. diferente do Ian mandar direto para ela no LinkedIn, mas nem sempre a gente tem a oportunidade, porque se tivesse, estava todo mundo presidente das empresas. Não é assim, né? Claro. É, e algumas vezes demora para responder, né? Tipo, fica lá, e daí a hora só vê, sei lá, 2, 3 semanas depois. Acho que isso também deve ser bem comum, né? Eu só acho que o melhor jeito é não fazer um approach que copy-paste, assim. Vira e mexe nos grupos da galera, sei lá, que já tá no mercado e tal, fala, cara, olha que sem noção. Aí a pessoa chama Marcela e tá assim, oi, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Você fala, pô, esse cara mandou para quantas pessoas essa mensagem? Então, assim, quando fizer um approach, eu acho que o LinkedIn é um bom lugar. De repente, cita um trabalho que você viu, que acabou de sair, e fala, pô, que legal essa campanha do Mercado Livre, é o tipo de coisa que eu quero fazer. Eu acho que ajuda a ser mais, você se identificar melhor. Porque senão, se for uma mensagem generalista, aparece muita no inbox de quem está em liderança das agências legais, né? Então eu Uhum. acho que é um jeito, assim, é pontuar uma coisa que Legal. chama atenção e tal. Vamos mais uma pergunta? O que que vocês acham, gente? Que tá todo mundo aqui, ninguém saiu da live, então vai mais uma. Pode ser, Murilo?
Claro, claro, tô Tá. aqui. O que esperam de um redator júnior que não é formado em publicidade, porém estuda redação publicitária de forma assídua? Acho que espera-se estudar redação publicitária, é a primeira coisa, então já está na pergunta, porque é como eu falei do estudo. A gente tem, o Anselmo sempre fala que aqui na Gut nós somos ad nerds, é um termo que ele. Mas é que assim, ter repertório, cara, te ajuda a ser mais original, a não levar para um diretor de criação uma ideia que acabou de sair e ele fala, putz, cara, mas você não viu? Semana passada a Coca-Cola fez isso e tal. Então ajuda a criar uma bagagem. E, e eu acho que o que espera de um redator é isso. Existe uma crítica em geral, e eu faço parte desse coro, que as pessoas de redação hoje, elas estão dando saltos muito, muito largos, muito rápido, sem aprender a escrever. E eu acho que o ofício do redator é escrever. E não é que tem que ser como no passado, o redator que faz título, o redator que faz texto. Mas, cara, o exercício do título, inclusive, é um exercício bom porque é a síntese de um raciocínio. Né? Se você pegar, tem títulos que poderiam ser filmes. Se você resume filme num título. Então, assim, eu acho que o título é um caminho e tudo. Eu dedicaria, porque quando chega um redator e vem mostrar um trabalho bem escrito, você fala, puta, graças a Deus, cara, já tem alguma coisa aí. Se vem assim uma ideia, vamos fazer uma cabine de telefone, não sei o quê. Beleza, mas aí para divulgar tem um filme com uma trilha irada. Tá bom, mas tem um roteirinho, tem uma sinopse. Ah, a sinopse tá bem escrita, pô, legal. Então acho que saber escrever é um primeiro passo. E saber escrever vem de ler, exercitar trabalho pessoal e tal, e conhecer de propaganda. E acho que de um redator júnior, ou de um DA júnior, ou de qualquer um content, qualquer pessoa, eu valorizo muito proatividade. Acho que tem o trabalho que está na tua mesa, mas tem assim a observação do mundo, uma referência que eu vi que eu acho que se conecta com a marca. Eu acho que a proatividade é ouro para quem está começando. Uhum, legal. Bom, gente, então agora eu vou fazer a minha última pergunta para a gente finalizar. Murilo, vamos fazer um link assim do que você teve de mais marcante assim na sua época como aluno da Miami, tipo, o que que você mais aprendeu, o que que mais ficou com você, o que que você carrega com você até hoje? E olhando de agora para o futuro, o que que você quer conquistar, o que que está nos seus planos, o que você puder divulgar, claro, né? Mas o que que você quer conquistar, ou o que que você imagina assim para o futuro do mercado, que você gostaria de ver até fazer um link com passado, presente e futuro. Legal, boa. Acho que uma das coisas, né, foram muitas coisas, mas que mais me marcou na Miami foi a ideia de que as ferramentas são um meio para você chegar nos resultados. Eu lembro muito da aula do Alê, ele dava aula de Photoshop, ilustração digital, era tal, e ele falava assim, cara, toda aula ele falava isso, eu vou ensinar vocês onde fica um pincelzinho no menu. Porém, o que eu quero que vocês aprendam é o que eu quero fazer. Essa aula é sobre dar volume nessa bola. O pincel é porque é esse programa. Poderia ser tinta na mão, poderia ser inteligência artificial. O que você quer fazer? Ah, eu quero deixar essa bola com mais volume. Beleza, então eu vou te ajudar na ferramenta. E eu acho que isso serve para tudo, especialmente em AI, assim, que é a coisa da gente fazer as perguntas certas. O que eu quero? Porque tem uma tendência confortável a ficar pedindo coisa para AI, para ele me dizer o que eu quero. E eu acho que a Miami me trouxe um lugar de assim, seja dono dessa decisão e Hum. aprenda as ferramentas para executar essa decisão. Então é o Photoshop, é o Illustrator, é o Word, é o Excel, tudo bem, É legal, vai. menos sobre as respostas, é mais sobre as perguntas certas e saber o caminho das perguntas. Caminho das perguntas e onde eu quero chegar. Exatamente. E a Legal, plataforma, ainda mais hoje, que a gente tem 1.000, a plataforma vai ser só o fio conector, mas eu sei o que eu quero e eu sei o resultado final do que eu quero atingir. Acho que é isso. maravilha. E futuro? Para o seu futuro? Puro, cara, eu tô muito empolgado com a Gut Design. Aí eu tô empreendendo, né, dentro da Gut, vamos dizer assim. Então, eu tô enxergando que como tem aceitação e como pode ser legal a gente misturar o universo da criatividade com o universo do design mais puro, design de produto. Se você olhar, cara, as coisas estão rolando, sei lá, para mim o filme Divertidamente é uma peça de design. Cada personagem é um mundinho, tem color code, tem tom de voz. As Olimpíadas, foi do caralho as Olimpíadas, super fashion, Paris, a moda, e tudo tem raciocínio, tudo é conceitual pra caramba, assim. Tem uma trend de packaging, de embalagem, que são umas coisas, tipo, parece um shake de proteína, mas é um shampoo. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um mundo que está em ebulição o design criativo.
E eu tô comprado nessa vibe, eu tô montando um time foda aqui, e os trabalhos estão vindo do mundo inteiro e tal. Então, assim, é uma opinião totalmente bias, totalmente pessoal, mas é o meu, né, onde eu tô vendo, onde eu me empolgo e onde eu quero chegar, assim. Quero poder ser, que a Gut Design seja um lugar que as pessoas olhem e falam, caramba, dá para fazer isso desse jeito. E eu acho que é novo isso, porque tem o design puro, que é incrível, tem a propaganda tradicional, e eu gostaria de juntar esses dois lugares numa operação, assim, isso que eu tô vendo para frente. Legal. Então, Murilo, eu quero te agradecer super. Nossa, nem deu tempo da gente mostrar nenhum trabalho, mas acho que assim, você estava tão inspirado. Nossa, maravilha. Então, quero agradecer todo mundo que esteve aqui, que super engajou as perguntas. E, Murilo, obrigada mesmo pelo seu tempo, pelas suas palavras, por tudo. Realmente foi assim, foi incrível, né, gente? Legal. Então é isso, gente. Vamos liberar todo mundo. Para quem tem aula, vai para aula. Quem não tem aula, vai para Prof, Miami, que a gente está esperando deixa eu vocês. só, deixa eu só Oi, dar uma informação. A gente está diga. numa semana de eventos, tá, pessoal? Então a gente abriu com essa super entrevista, esse super bate-papo com o Murilo e com a Paula, mas amanhã teremos Paulo André, vamos ter também a nossa professora de UX Design, né, que é a Jenny. Então cada dia a gente tem pessoas diferentes trazendo conteúdos diferentes. Então venham, a gente vai manter esse mesmo link, tá, para vocês acessarem. E é isso, estamos super abertos e esperando por vocês. Convidem os amigos, convidem as pessoas, falem nas agências, nos lugares que a gente está por aqui. Legal, Yara, obrigada. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Obrigado, galera, pela oportunidade de falar com vocês. Um abraço. Inspirador, um abraço. Beijo, Valeu, obrigada. Murilão. Tchau, tchau. Tchau.